Está lendo a palavra de Deus? Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Capítulo é o 22. O verso é o 60, 61 e 62. As crianças vão sair com a tia Adriana, é isso? Diz assim a palavra de Deus, queridos. Naquele momento, Jesus voltou a olhar para Pedro. Então Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, que havia dito: hoje, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando amargamente. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor falou comigo hoje. E agora eu quero que o Senhor fale ela através de mim, para a tua igreja. Que nós possamos ser alimentados nela. E que ela alcance o objetivo que apraz ao Senhor. É hora assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Querido Pedro, discípulo de Jesus, ele é muito conhecido pelo seu ímpeto, uma pessoa muito impetuosa. Pedro era um cara muito intenso. Tudo que ele fazia com muito entusiasmo. Talvez não seja à toa que eu sou fã dele. Ele não gostava de fazer as coisas pela metade, não. Quando prende Jesus, ele corta a orelha do soldado. Quando os discípulos estão no barco, eles veem um fantasma, mas Pedro se sobressai porque ele anda sobre as águas. Ele pede para ir. Ele pede para fazer. Ele se apresenta. E alguns minutos antes desse texto, desse ocorrido, Pedro tinha falado para Jesus que todos podiam negar ele. Todos podem te abandonar. Eu não vou te negar. Mas Pedro negou. Jesus tinha divertido ele, ó. Antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Ontem eu estava falando na classe, ontem foi a aula de pregação. Eu estava dizendo que a historiadores diz que esse cantar do galo pode ter sido um galo que cantou, cocorocó. Mas também era um tempo da guarda pretoriana, se tocava um símbolo, um sino. E esse sino era chamado de galocine.
que era um tempo de horas que se tocava. Só para curiosidade. Mas o galo cantou. E Pedro se lembrou. Pedro se lembrou. Mas a gente tem duas histórias, né? Uma história de um cara que nega, talvez por ser impetuoso demais, mas que se arrepende. Mas que se arrepende. E a gente tem no mesmo capítulo uma história de um cara que vem de Jesus, traz Jesus e tira a própria vida. Hoje eu quero conversar com você rapidinho sobre Pedro. E eu quero intitular essa palavra em O Caminho do Perdão. O Caminho do Perdão. E o caminho do perdão, ele passa por algumas situações. Porque, queridos, todos nós só estamos de pé por causa do perdão do Senhor. Todos nós só existimos, só respiramos, todos nós só adoramos, todos nós só somos membros de uma igreja, só somos membrados de uma igreja, só temos um compromisso com Deus porque um dia nós fomos perdoados. Porque o perdão nos leva de volta para Deus, o perdão nos leva de volta para o princípio, o perdão nos leva de volta ao Criador. Porque a palavra de Deus diz para nós que nenhum mero homem, desde a queda de Adão, tem guardado ou poderás guardar perfeitamente os mandamentos da lei de Deus, nenhum de nós. Não existe na terra nenhum ser humano que não tenha cometido pecado. O único que não cometeu pecado, ele era homem, mas era Deus também, mas ele venceu o pecado, e o único que venceu o pecado e não pecou era Jesus, o Filho de Deus. O restante, todos nós pecamos, todos nós pecamos. Tem até uma máxima, né? As pessoas perguntam se o homem peca porque é pecador, se ele é pecador porque peca. E nós pecamos porque somos pecadores, mas somos pecadores porque pecamos também. Porque Adão e Eva não representavam só ele, representava toda a humanidade. Eles pecaram e nós fomos feitos pecadores nele. Então nós pecamos porque já nascemos com a natureza pecaminosa. Já nascemos com o DNA do pecado em nós, e aí nós erramos mesmo, e nós precisamos então, o quê? É alcançar o perdão de Deus. Mas como alcançar o perdão de Deus? Como podemos alcançar o perdão de Deus? Como podemos merecer o perdão de Deus? Como podemos buscar o perdão de Deus? E o perdão de Deus vem para aqueles que se arrependem. Eu falei de Judas. Judas pecou, não se arrependeu, deu cabo à sua vida. Pedro pecou, errou. Mas no caminho da volta de Pedro, do arrependimento, no caminho do perdão, estava o olhar de Jesus. O texto diz para nós que Jesus fitou nele os olhos. Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus. O olhar de Jesus mexeu com Pedro. O olhar de Jesus emocionou Pedro. O olhar de Jesus levou Pedro para um arrependimento. E muitas vezes, queridos, nós temos vivido uma vida de pecado, porque nós temos desviado os nossos olhos de Deus. Porque às vezes nós não temos parado para olhar para Ele, para olhar para Ele. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão fitos sobre nós a todo tempo. E às vezes nós não estamos alcançando o perdão de Deus, ou não estamos buscando o perdão de Deus, porque não temos parado para fitar os nossos olhos nos olhos dele. Perdão de Pedro vem. No caminho estava ali o olhar poderoso de Jesus.
A gente cantava um corinho assim quando era criança, né? A cada minuto, a cada segundo, Jesus está olhando-me. Cada minuto, cada segundo, Jesus está olhando-me. Ele está te olhando. Ele está me olhando. A gente só precisa olhar para Ele. O grande problema é que quando, às vezes, estamos no caminho do pecado, nós não queremos parar para olhar para Ele. O caminho da redenção de Pedro, o caminho do perdão, acontece quando ele cruza o seu olhar com o olhar de Jesus. Pedro começa a ser movido então pelo arrependimento. Então a primeira coisa que eu vejo que no caminho do perdão existe é o olhar de Jesus. Depois no caminho do milagre, no caminho do perdão acontece a lembrança do feito de Deus. A lembrança daquilo que Deus já fez por você. A lembrança daquilo que já fez por mim, já fez por nós. A palavra de Deus diz que Jesus, ele olha para Pedro. E quando ele olha para Pedro, ele desperta em Pedro a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus era justamente essa: antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E ele se lembra da palavra de Jesus: antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Às vezes, queridos, nós não estamos caminhando no caminho do perdão de Deus, porque nós não temos nos lembrado da palavra de Deus. E às vezes nós não estamos lembrando a palavra de Deus, porque não estamos lendo a palavra de Deus, não estamos praticando a palavra de Deus. E como lembrar aquilo que não pratica? Como lembrar aquilo que não sabe? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que tem ensinado. Mas só vai fazer você lembrar se você ler. Nós sabemos que a nossa Bíblia Sagrada, é um livro poderoso. Mas ele não tem poder com as páginas abertas no Salmo 91. Ele não tem poder com outra parte que você queira colocando lá na sua estante. Ele tem poder com a leitura dele, na prática dele, comendo ele, se deliciando nele, devorando ele, estudando ele. Ele vai te dar poder para alcançar o perdão de Deus, o amor de Deus. Eu só posso me lembrar daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu li. Eu estava ali, gente, estudando essa palavra hoje, e eu tenho uma Bíblia ali muito antiga, que foi uma Bíblia do tio Gedaías, o irmão mais velho do meu pai. E eu estava ali lendo hoje, eu estava chorando, porque lá na capa dela, Pietro, traz para mim essa Bíblia marrom que tem aí no gabinete, aí, se estiver aberto. Davi, Pietro, não viu. Eu me emocionei. Meu tio era semi-analfabeto, mas conhecia a Bíblia como poucos. E essa Bíblia aqui deu uma briga quando meu tio morreu. Eu fui no sepultamento lá em Minas. E aí eu peguei essa Bíblia, meu cunhado queria a Bíblia. Eu falei, não, essa aqui é minha. Tira a mão. Até muito velhinho. Olha aqui. No início aqui das anotações dele na capa da Bíblia. Comecei a ler a Bíblia a primeira vez, lendo toda, no dia 17/7/1971. Eu terminei a leitura de Gênesis e Apocalipse no dia 5/8/1972. E aqui nas suas anotações, o meu tio tinha lido 8 vezes a Bíblia. Coloca por último assim. Comecei a ler a Bíblia pela 8ª vez no dia 13/4/90. E terminei no dia 9/11/90. Ele leu a Bíblia em 6 meses. Aqui em cima já tem outra dessa também. 14/8/72 a 16/1/73, em 6 meses. O meu tio tinha lido a Bíblia.
Ele discutia, ele conversava, ele debatia, ele falava com qualquer doutor da lei pela Bíblia. Na Bíblia ele sabia de tudo. Mal sabia ler e escrever, mas sabia de tudo. Por quê? Porque ele buscava no Senhor, porque ele lia, porque ele decorava, porque ele buscava, porque ele fazia dela o alimento diário, querido. O alimento diário. Como é que a Bíblia é o seu alimento diário? Como é que dizemos que a Bíblia é o nosso alimento espiritual? Se quando nós estamos no alimento físico, a gente toma café da manhã, a gente almoça, a gente faz um lanchinho à tarde, a gente janta, e depois tem aqueles que assaltam a geladeira durante esse tempo para manter o corpo alimentado. Mas como é que vamos dizer que queremos o perdão de Deus e que podemos viver o melhor de Deus nessa terra, se a gente não para se alimentar espiritualmente? Não para ler a Bíblia. Como poderemos alcançar de Deus algum bem, algum benefício, se não colocamos a nossa vida a serviço dele? Se não experimentamos aquilo que ele deu para nós, aquilo que ele tem nos dado. O caminho do perdão de Pedro estava no olhar fito de Jesus, mas o caminho do perdão de Pedro estava em lembrar das palavras de Jesus. Eu só posso lembrar da conversa com Jesus quando eu converso com ele. Eu só posso lembrar das palavras de Jesus quando eu tenho intimidade com ele. Por último, diz o texto que o perdão de Deus veio sobre Pedro, porque Pedro chorou amargamente. Os nossos olhos são tão enxutos. Nós temos chorado, talvez por um relacionamento que se desfaz. Nós choramos por uma pessoa que parte, por uma pessoa que vai embora. Nós choramos por perdas financeiras, por perdas materiais. Choramos por dores físicas. Mas está faltando a igreja da atualidade ter os seus olhos lacrimejados, ter os seus olhos molhados, invocando a presença de Deus, buscando arrependimento de Deus, buscando perdão de Deus, se arrepender-se diante de Deus. Está faltando lágrima dos nossos olhos, está faltando paixão nos nossos corações, está faltando seriedade na palavra poderosa de Deus. Choramos por tudo, mas não temos mais tempo para chorar na presença gloriosa de Deus. Pedro alcança o perdão, Pedro é restaurado ao ministério, Pedro é recolocado lá como discípulo do Senhor. Ele é um homem hoje poderoso nos testemunhos que a palavra de Deus conta sobre ele, porque um dia ele passou pelo caminho do perdão, e no caminho do perdão ele viveu o olhar de Jesus. Ele lembrou da palavra de Jesus, e ele chorou não pelo pecado, mas chorou em tristeza pelo pecado. Para vivermos um novo tempo, para vivermos uma história real com o Senhor, nós precisamos também passar pelo caminho do arrependimento. Deus elevou Pedro a um lugar de honra, a ponto dele ser lembrado hoje em quase todos os dias, em quase todos os púlpitos, o nome dele é falado, porque ele teve tristeza pelo pecado, porque ele se quebrantou, porque ele olhou para Jesus, ele lembrou das palavras de Jesus, e isso fez ele voltar para Jesus. Talvez a gente está tão perto, talvez estamos vivendo na casa dele, mas não estamos vendo ele.
não estamos lembrando do som da voz, do timbre da voz dele. E não estamos estando os nossos olhos molhados por querer a presença dele, por querer o perdão dele. Esta noite, queridos, Deus me traz para esse texto. Talvez hoje eu estou falando mais para mim do que para você. Mas nós, para vivermos um sobrenatural de Deus, nós precisamos passar pelo caminho do perdão. Precisamos chorar pelos nossos pecados, ouvir a voz de Deus e cruzar os nossos olhares com Ele. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas também sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.